Sutarelli, pastor. Alguns me chamam de Sutarelli, outros reverendo. E eu pastoreio a igreja que é a Comunidade Evangélica Adonai no bairro da Forene. Também estou como presidente da Ordem dos Pastores Evangélicos do estado de Alagoas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus projetos e que você nunca se esqueça, Jesus Cristo ama você. Nesse dia de hoje, eu fui convidado para entrevistar, né? Ao invés de eu ser entrevistado, eu vou entrevistar um amigo, um irmão, um companheiro, uma pessoa que, na verdade, eu aprendi também a admirar muito. Eu conheço esse homem há muitos anos e hoje eu tenho essa honra, ou posso até dizer essa grande honra, de poder entrevistá-lo. O nome dele é Oliveira Lima, pastor também. E hoje eu quero falar sobre o valor da palavra em tempos de desconfiança. Claro, como aqui o tema está sendo abordado, a gente hoje reflete muito, a gente fala muito sobre esse tema, porque as pessoas hoje já não estão confiando em ninguém, né? E a questão da pessoa ter uma palavra no qual as pessoas acreditam nesta palavra é muito difícil, mas não sou eu, é o amigo Oliveira Lima que vai falar dessa questão. E hoje, Oliveira Lima, amigo, pastor, hoje eu quero lhe fazer algumas palavras, algumas perguntas para melhor lhe falar. E eu quero começar com a primeira pergunta, que é a seguinte: a palavra de uma pessoa ainda tem valor nos dias de hoje? Querido reverendo, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a todos que nos assistem nesse momento, e eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor. Quero agradecer o Talmi, a sua esposa que está aqui com a gente, o Everton, o Darlan, você que nos assiste e todo o povo de Alagoas. O que acontece, reverendo? A palavra, ela é essencial, né? E quando a gente perde a palavra, perde de cumprir a palavra, a gente perde a nossa essência, a gente perde o nosso caráter, a gente perde de mostrar seriedade, né? Deus é Deus porque Ele preza nas suas palavras. E hoje em dia realmente é difícil ter pessoas de palavra, mas existe pessoas que têm palavra. E a palavra, ela fortalece os laços. Uma pessoa de palavra é uma pessoa cumpridora, uma pessoa de palavra é uma pessoa firme, é uma pessoa honesta, né? Uma das coisas que mais me move é manter essa palavra, porque o Senhor Jesus entrou na minha vida através da palavra dele, e eu pretendo em tudo na minha vida ter palavra, porque quando a gente vive o que a gente prega como pastor, quando a gente promete e cumpre o que nós prometemos para o próximo, isso é impactante, porque tem os resultados, né? Por exemplo, você às vezes olha para uma pessoa que está fazendo inúmeras propostas, mas se você olhar para o passado dela, será que ela tem cumprido com a palavra, né? Então, assim, a palavra, esse tema que o senhor fez, reverendo, é extremamente essencial, e o homem de palavra existe sim, e temos muitos que fazem a diferença. O senhor, a minha amizade que eu tenho com o senhor, porque o senhor é um homem de palavra, né? A gente se conhece há 14 anos, né, que a gente se conhece, e assim, eu contei, vou até aproveitar agora, a primeira vez que eu conheci o reverendo, eu fiz uma proposta para o reverendo, né, uma proposta de trabalho, e ele me disse assim: agora não. E aquilo me conquistou, reverendo, porque tipo assim, eu recebi um não do senhor, mas eu vi muita verdade, muita sinceridade, né? Às vezes tem gente que fica chateado quando alguém dá um não para ela, quando não acontece do jeito que ela quer,
Mas aí o senhor começou, a gente continuou na amizade, o senhor passou a me conhecer, o senhor começou a frequentar a igreja que eu faço parte, eu comecei a frequentar a igreja do senhor, comecei a conhecer a sua esposa, a sua família, seus filhos, e aí a gente vê que um homem de palavra, um homem de caráter, por isso que a OPEAL é tão forte pelo que o senhor é. Então, parabéns aí o reverendo, que é esse cara de palavra e que esse tema é tão importante para quem está nos assistindo. Muito obrigado, pastor. Pastor, eu sempre ouço as pessoas falarem de uma forma que às vezes até entristece o coração daqueles que realmente têm caráter. E as pessoas falam assim: eu só confio em Deus. Diante de tantas decepções que as pessoas têm passado na vida, decepção na política, decepção em um ciclo de amizade, decepção em muitas coisas. E aí elas dizem assim: eu só confio em Deus. Então, eu faço a seguinte pergunta para o Senhor: o que significa ser alguém confiável, no entendimento do Senhor? Confiável é uma pessoa que mostra que as suas intenções realmente são verdadeiras, né? É quase a mesma pergunta da palavra, né? Quando a pessoa ela é confiável, ela é uma pessoa que tem caráter, ela é uma pessoa que já demonstrou que realmente as suas atitudes e o que ela planeja fazer, ela sempre faz, porque realmente a gente vive num mundo onde as pessoas trabalham com falsidade, elas trabalham com engano, né? Hoje a gente vive muita gente sofrendo com golpes, né? De vários tipos, né? A situação a cada dia se complica, mas uma pessoa confiável, eu acho que é uma pessoa que tem um caráter humano, porque nós temos o caráter de uma pessoa de Deus e tem um caráter do ser humano. Tem pessoas que estão nos assistindo aqui, não vai à igreja nenhuma, mas ela tem um bom caráter, ela é aquela pessoa honesta, aquela pessoa que anda na linha, é aquela pessoa que faz o bem, né? Então ela é uma pessoa confiável. E Deus diz, né? Fazei o bem, né? E muitas das vezes a pessoa está cansada de fazer o bem e ela começa a trilhar outro caminho, ela perde essa confiança. Uma pessoa que mente, que engana, que trai, ela não é uma pessoa confiável. Então hoje a gente vive no mundo de cabeça virada. As pessoas hoje, às vezes o marido engana a esposa engana o marido, o funcionário engana o patrão, o membro engana o pastor engana o membro. Mas é que nem o senhor falou, existe sim pessoas confiáveis. E para encerrar sobre esse assunto, reverendo, Jesus disse que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Então, se eu já demonstrei que sou uma pessoa que tenho credibilidade, então eu também posso dizer que eu sou uma pessoa confiável. Pastor, como o senhor aprendeu a honrar compromissos? Porque durante todo esse tempo que eu conheço o senhor tem uma grande virtude. Quando o senhor diz sim, é sim. Quando o senhor diz não, é não. Quando o senhor assume um compromisso com uma pessoa, a gente que trabalha com o senhor, que convive com o senhor, que caminha com o senhor, a gente sabe muito bem que o senhor vai honrar, porque o senhor disse sim. Mas aí eu faço a pergunta para o senhor. Enfim, como o senhor aprendeu a honrar compromissos? O temor do Senhor é a sabedoria, é o início da sabedoria, assim, nos fortalece nesse sentido, sabe, reverendo? Eu sempre olho para o próximo. O que a gente não quer para o outro, a gente não traz para a gente mesmo. Então, quando eu deixo de cumprir a minha palavra, né? Eu deixo de fazer aquilo que eu prometi, eu estou descumprindo com o próximo, e aquilo pode acarretar, é um efeito dominó, né? Porque tudo traz para a gente de volta, toda ação traz uma reação, e às vezes as reações, o que a gente planta, você que está me assistindo agora, quando você planta, você colhe. O que você tem plantado?
que você tem sido, independente do credo religioso ou de um título. Você é um ministro, você é um sacerdote, você é uma pastora, um pastor, um obreiro, um membro da igreja, um servo de Deus. Mas o que eu plantar, eu vou colher. Não quando eu morrer, mas aqui. Então, é importante essa pergunta que o senhor fez. Pastor, entre falar e cumprir, existe diferença para o senhor? Eu não vejo diferença, reverendo. Eu acho que a gente só pode dizer que vai fazer se a gente tem força para cumprir. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa querendo fazer um projeto, e aí eu comecei a pensar nesse projeto. Será que esse projeto, primeiro, Deus está no negócio? Nós estamos falando com muito crentes aqui, né? A maioria do público é crente, e a gente sempre coloca Deus no barco, Deus na frente, e a gente coloca, Deus está nesse projeto, porque um projeto, todo projeto, ele tem a sua demanda, ele tem o custo financeiro. Então, quando você diz que vai dar a palavra e você vai dar a palavra, você tem que pensar direitinho, porque você precisa cumprir a sua palavra, né? Em cima daquilo que você prometeu, do projeto que você prometeu. Porque senão você começa um projeto morto, né? É igual, eu fui vereador de Maceió e eu criei 200 projetos de leis. E quando a gente ia criar os projetos de lei, eu sentava com a minha equipe, a gente conversava, batia um papo, o que é que aquele projeto ia fazer pela população, né? Aqui de Maceió, por exemplo. Eu criei um projeto para que a mãe gestante surda, ela pudesse ser acompanhada por um profissional da língua de sinais, tradutor de Libras, né? Porque já é lei que qualquer mãe, seja ela da comunidade surda ou não, ela já tem um acompanhante. Mas essa lei que nós criamos, ela dá direito para que a mãe possa ter, o município possa colocar ali um profissional da língua de sinais para que na hora do parto, porque a hora, quem é mãe está me assistindo agora, tem a maior dor do mundo, né? É aquela dor, quando o filho nasce, ela fica maravilhada, mas só Deus, é como se ela fosse no céu e voltasse. E aí a mãe ter esse tradutor, porque às vezes o médico, por às vezes não saber falar em Libras, ele não vai sentir a dor dela, mas o profissional, seja ele homem ou mulher, que está ali, o professor, o estudante, a pessoa que está capacitada, o profissional da língua de sinais, possa, naquele momento, porque a gente sabe que tem mães que morrem no parto, a gente sabe que tem mães que sofrem, né? Então, a gente fez um levantamento, você acredita, reverendo, que tem 90 mil surdos no estado de Alagoas? E que essa comunidade às vezes é esquecida. Eu queria aproveitar aqui que eu aprendi a falar um pouco, viu, Talmi? Na língua de sinais, eu queria aproveitar aqui para vocês quiserem aprender, é muito fácil. Ó. Quem está aqui, ó, levanta a mão assim, o dedinho aqui para o alto. Deus abençoe a comunidade surda. Tá vendo? Já aprendeu o Libras, de novo. Deus, lá em cima, Deus abençoe a comunidade surda. Entendeu? Então, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para todos que estudam a língua de sinais, para toda a comunidade surda. Deus abençoe a todos. Mas é isso aí, reverendo. Pastor, a gente encontra muita gente ainda nesta vida falando a verdade, né? Como eu fazia a pergunta ao senhor anteriormente sobre a questão de prometer. Mas também a gente encontra muita gente que fala mentiras, que promete, que não cumpre. E aí esse tipo de gente, ele perde a credibilidade diante dessas pessoas. Esses dias eu estava numa roda
chamada Roda de Amigos. E aí apareceu mais um outro cidadão, e aí as pessoas começaram a falar de Oliveira Lima. Começaram a falar dos seus projetos, começaram a falar da sua história, da sua vida. E foi interessante que quem chegou e ouviu falar dos projetos do Senhor, eles têm crédito comigo. Então, eu faço a seguinte pergunta para o Senhor: o que destrói a credibilidade de alguém no entendimento do Senhor? O que destrói a credibilidade de alguém, às vezes é ela mesma, né? Às vezes tem gente que sempre começa muito bem e ela nunca termina. Ela chega na metade. Isso em tudo na vida, reverendo. Às vezes ela começa uma faculdade, daqui a pouco ela muda, quer ir para outra faculdade, eu não vou fazer isso aqui não, eu quero fazer direito. Aí, não, é muito tempo, 5 anos, eu quero ser médico. Aí, eita, mais tempo, 6 anos, eu não quero. Enfim, ela nunca termina o que ela começa, e isso acontece com muita gente, né? Então, tem pessoas que ela não passam uma determinação. Eu acho que quando a gente é determinado, quando a gente sabe o que a gente quer, né, a gente não desiste nunca, né? Eu acho que o homem de Deus, independente do credo religioso, seja você católico, espírita, evangélico, você que já foi evangélico, tem pessoas que estão nos assistindo agora que um dia já esteve na igreja, já esteve na igreja Shalom Adonai, já esteve na Rocha Eterna, já teve na Assembleia, na Batista, já teve num templo religioso, né, que não vamos citar aqui mais nomes, já citei vários nomes, mas que ela começou muito bem, mas chegou na caminhada, ela parou. Então, o conselho que eu quero dar para você: nunca desista daquilo que você começou, porque talvez foi um projeto de Deus que Deus colocou no seu caminho. E nunca, reverendo, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para começar. Às vezes a gente brinca, né, que a pessoa quer fazer uma caminhada, segunda-feira eu começo. E haja segunda-feira. Segunda-feira eu começo. Mas nunca é tarde de começar. É igual quem começa a ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia toda? Aí eu nunca li a Bíblia. Toda vez quando eu chego nos Salmos, aí eu paro, porque o Salmo é grande demais. Volto, faço um propósito, eu vou ler. Outro dia eu estava falando de um senhor que não sabia nem ler, nem escrever. Imagina o senhor, sem saber ler nem escrever, ele começou a assistir na casa de um amigo, na época, uma pessoa tocando violino. E aquilo encantou, entrou dentro dele de uma maneira tão grande que ele saiu dali, numa casa que não era dele, numa TV que não era dele, mas ele saiu ali, sabe, criar um violino de maneira artesanal, que foi a Rabeca. Inclusive, eu quero mandar um abraço para Marechal Deodoro e para a família do seu Nelson da Rabeca. E ele criou a Rabeca, né? Eu tenho uma que eu carrego comigo desde 2015, que recebi do Nelson da Rabeca. Mas o senhor tinha que ver ele. Olha, parecia uma criança, sabe? Não sabia. Olha, é uma pessoa maravilhosa do senhor conversar com ele. Uma inocência, uma pureza, mas criou os filhos, neto, viajou vários países, se foi 9, foi 10 países, criou a família dele toda. Até hoje tem lá um museu contando a história do seu Nelson da Rabeca, e ele não frequentou escola, ele não leu nos livros, mas ele foi um homem determinado. Achou lá na cabeça dele uma madeira que poderia criar a Rabeca, criou ali, e até hoje ele deixou um legado, porque ele foi um homem forte. Começou com 52 anos. Às vezes tem gente que quer se aposentar com 40, quer se aposentar com 50. Em pessoas que têm 60 anos já acham que já
já é idoso. Eu sou idoso, idoso, né? De vez em quando eu deixo o cabelo crescer. Hoje eu tô com um boné aqui bonito, ó. Isso é a nossa bandeira. Mas eu deixo o cabelo crescer, entendeu? Às vezes a gente é vaidoso, entendeu? Mas a gente não pode olhar para a idade, porque o Espírito Santo tá dentro da gente. Então tem gente aí com 80 anos que tá fazendo história, tá aprendendo, entrou numa faculdade. O cara com 80 anos parece que não tem mais força e ele tá dando um banho em muita gente, porque está dentro dele. Qual é o papel do homem dentro da família? Inclusive, quando eu falo de família, eu sempre falo do Senhor, porque o Senhor para mim, o Senhor para os meus filhos, para minha esposa, para os meus amigos, as pessoas que vivem dentro do meu ciclo de amizade. O Senhor tem sido um grande referencial voltado para a família. Então eu faço essa pergunta para o Senhor, um homem que entende de família, enfim, qual é o papel do homem dentro da família? Quando a gente fala de família, reverendo, tem que falar de casamento, né? Porque é através do marido e da mulher que nascem os filhos, que é formado a família. E aí, quando eu falo de família, eu fico assim, maravilhado, fico muito feliz porque eu consigo falar da minha querida Martinha. Outro dia eu estava em um podcast também, um live show, e as meninas que estavam fazendo a entrevista, ficaram assim maravilhadas quando eu comecei a falar de família, mas falei muito da Martinha, porque assim, ao lado de um homem de família, precisa ter uma grande mulher de família. A minha esposa, Martinha, ela me dá muita força, ela tá sempre tendo esse contato direto com Deus e me ajuda muito, né, a pensar nas minhas atitudes, nas minhas ações, porque a gente somos falhos, reverendo, nós temos falhas, nós temos defeito, às vezes no momento de estresse, que também temos, né, no momento no momento do calor do momento, você às vezes pode aborrecer alguém, pode machucar alguém, e ela está sempre ali, ó, tenha cuidado com as suas palavras, com as suas ações, com as suas atitudes, porque você pode destruir uma família, como você pode construir também uma família, né? Deus é família, e assim, a família, o filho quer pegar o exemplo do pai. Por exemplo, quando eu vou na sua casa, reverendo, e eu vejo seus filhos, que são um exemplo também para mim, né? Embora não sou pai, mas a gente que é da fé, todos os filhos pra gente somos filhos na fé, e eu vejo assim o respeito, o carinho, o amor, né? A família unida é muito forte, uma família unida é muito bonita, né? Uma família unida, uma família com a proteção de Deus é muito maravilhosa. E eu sempre procuro lembrar do que meu pai me ensinou quando eu era criança, né? E eu digo quando eu era criança porque eu entrei como pastor com 16 anos, então praticamente eu saí na adolescência da minha casa e fui morar na igreja, fui ser pastor morando na igreja. Eu não fui ser pastor e morava na casa do meu pai. Eu fui pastor, iniciei minha caminhada já morando na igreja, já distante dos meus pais, né? E eu lembro dos exemplos que ele dava, que a minha mãe me dava. E queria aproveitar aqui para falar com você que é filho, com você que é filha. Honre seu pai, honre sua mãe, você vai ter uma vida maravilhosa, né? Eu outro dia estava dizendo, o meu nome é José Newton Lima de Oliveira, mas para honrar meu pai, que já foi há mais de 15 anos, e honrar minha mãe, que morreu no Dia das Mães, ano passado, quando eu saí da Paraíba e vim para Alagoas, reverendo, eu lá era conhecido como pastor Nilton, pastor Oliveirinha, eu coloquei Oliveira Lima, porque Oliveira eu estou honrando meu pai. E o Lima, eu estou honrando o sobrenome da minha mãe.
E quando nós pensamos em honrar os nossos pais, honrar pai e mãe, isso agrada muito a Deus. Um filho obediente, um filho temente a Deus, que honra os pais, ele tem sucesso. Ele chega longe. Talvez você é uma pessoa extremamente inteligente, todo mundo gosta de você, mas não está fazendo mais a diferença, porque talvez quando é para você honrar seu pai e sua mãe, você tem deixado a desejar. Se você tem um pai hoje, abrace ele, beije ele. Se você tem a mãe viva ainda hoje, não esquece de falar com ela, porque às vezes quando a gente não tem, a gente sente uma falta, e nada nesse mundo pode trazer de volta. Não tem dinheiro, não tem nada, sabe? Hoje uma coisa que eu queria muito, e no Dia das Mães eu vou na igreja, eu beijo as vozinhas, as mulheres que me abraçam e eu falo assim, ó, eu queria beijar minha mãe, queria abraçar minha mãe. Dia dos Pais do mesmo jeito. Eu acho que quando a gente tem esse pensamento, a gente tem um pensamento de Deus, porque Deus é família. Muito bem, pastor. A gente que é pastor, a gente vê muita gente feliz com a família que tem, não é verdade? Os pais felizes pelos filhos que têm, os filhos felizes pelos pais que têm, mas a gente também encontra muita gente triste, reclamando, também pela família que tem. E aí eu pergunto, Senhor, o que é que está faltando nos dias de hoje dentro dos lares? Reverendo, o senhor fez uma pergunta que a gente prega, a gente que é pastor prega direto. Deus. Muita gente esqueceu de buscar a Deus. E pessoas que querem ser o profissional, quer ser um empresário de sucesso, quer fazer a diferença naquilo que ela gosta, no futebol, na música, que não é errado, né? De você ter um destaque naquilo que você faz. Mas o que acontece? Você não pode esquecer de Deus, porque quando você está cheio da presença de Deus, você valoriza tudo, principalmente a alegria da sua família, né? Uma pessoa que tem a bênção de Deus dentro dela, e eu queria também me dirigir a você aqui, ó, você que está me assistindo agora e que se afastou de Deus. Sua vida virou um caos, ou não? Você que se afastou de Deus, sua família, como é que está? Talvez você ama demais, mas não tem o mesmo amor correspondido, porque está faltando isso. Isso tem lhe trazido tristeza, desgosto. Talvez você está pensando até em tirar a própria vida, mas vá buscar a Deus, porque o segredo, reverendo, é ter Deus, para a família ser unida, para a família ser feliz. Por exemplo, vou falar de novo da Martinha. Eu estou casado com a Martinha para fazer 26 anos. Parece que a gente está na lua de mel. Parece que eu sou casado com a Martinha há 3 anos, há 2 anos, 1 ano. Por quê? Porque eu e ela priorizamos muito Deus. Tipo, a Martinha tem dias que eu saio, eu faço de tudo para almoçar em casa, ainda que eu coma na carreira, ainda que eu passe ali 10 minutos, mas eu faço de tudo para isso acontecer, porque, reverendo, é tão importante, sabe? Tão importante a gente priorizar Deus na nossa vida, porque Ele é o que promove toda a alegria e que tira toda a tristeza, que renova as nossas forças, que renova o nosso casamento, que faz você amar mais a sua esposa, você ama mais o seu marido, que faz você ver as coisas com uma visão espiritual muito forte. Pastor, a gente sabe que a família é o nosso bem maior aqui na Terra. Mas faço a seguinte pergunta ao senhor: como fortalecer o relacionamento entre pais e filhos?
Eu acho que o diálogo, sabe, reverendo? Eu acho que hoje está faltando o diálogo. Hoje a gente tem um computador na mão, uma ferramenta de trabalho que muitas das vezes, aqui o celular, às vezes ele é usado não para os benefícios, a internet que tem no celular. Hoje tudo se faz no celular, né? Conta bancária, profissão, você quer tirar uma dúvida, você vai lá com o celular na mão, não precisa estar com um computador na sua frente. E às vezes o filho não tem mais o diálogo com o pai. Antigamente, quando eu falo antigamente, eu estou falando assim que a gente é velho não, né? Mas assim, antigamente... Mas é, pastor. Mas antigamente, digamos, uns 30, estou falando que a gente é velho, mas uns 30 anos atrás, há 30 anos atrás, os filhos tinham mais diálogo com os pais. Eu lembro que o meu pai contava muita história. Ele assim, teve uma época que ele trouxe uma tristeza muito grande, porque ele se entregou ao vício da bebida, mas quando ele se entregou para Deus, ele era o melhor pai do mundo. O meu pai, ele sentava comigo, ele contava história para dormir, contava história sobre a vida. Naquela época, o que aconteceu, a história de Lampião, as maldades, as coisas ruins, e ele conhecia pessoas que sofreram na mão do Lampião, então ele contava e dizia: meu filho, faça o bem, seja honesto, seja verdadeiro, sabe? Às vezes ensinava como vestir uma roupa, ou como usar o corte de cabelo, ensinava a respeitar os mais velhos, né? E hoje, às vezes, tem filho que não respeita o próprio pai, né? Não é só a linguagem, porque às vezes o filho chama o pai de velho, de velha, minha velha, meu velho, velho, às vezes até uma maneira carinhosa, mas é o tom. Não tem mais a benção pai, a benção minha mãe, dá um beijo no rosto da mãe, dá um beijo no pai, porque é coisas que parecem tão simples, mas antes do meu pai falecer, meu pai morreu nos meus braços. E quando meu pai morreu nos meus braços, eu não esqueço do beijo que eu dei no rosto dele, do beijo que ele deu no meu rosto, no carinho que a gente teve, naquele momento de eu falar, de lembrar para ele da salvação. Pai, o senhor está pronto, o senhor vai para o céu, o senhor tá com a vida na mão de Deus, porque eu sabia. Ele teve uma vida muito errada e os vícios dele provocou uma doença que a morte dele já estava certa. Mas eu estive com meu pai e a gente teve esse diálogo, essa conversa. Então os filhos precisam ter mais esse respeito, esse carinho, né? Porque, reverendo, eu lembro que a gente passou uma fase muito difícil. Eu tinha 5 anos de idade, meu pai ia trabalhar. E eu lembro naquela época que meu pai ficou com fome para me dar de comida, para mim não ficar com fome, sabe? Eu lembro que meu pai trabalhava na oficina, eu debaixo ali do carro, e ali era o meu herói, meu amigo. Então, assim, eu tinha prazer de falar para as pessoas do homem de caráter, do homem de fé, da pessoa que ele era. E os filhos precisam fazer isso, ver o seu pai, porque hoje para a educação no Brasil é muito cara, não tá um caos, né? E assim, é uma guerra para os pais criar seus filhos, para educar seus filhos. Então vamos, minha gente, vamos valorizar mais o pai e a mãe, vamos valorizar. Muito bem, pastor. Nós que fazemos parte da OPAL, que é a Ordem dos Pastores Evangélicos do Estado de Alagoas, que o senhor conhece muito bem, a gente tem o senhor como exemplo. Mas a pergunta é, o exemplo vale mais que as palavras, sim ou não? O exemplo, ele arrasta, né? O exemplo, ele multiplica. O exemplo é um testemunho de vida,
né? E quando a pessoa ela é esse exemplo, esse testemunho de vida, ela chama atenção, porque hoje a gente vive num mundo que está perdido, as pessoas, cada um olhando para o seu umbigo, cada um cuidando de si, às vezes tem gente que vê o outro morrendo e vira o rosto, né? Assim, e quando você vê um ato de bondade, de humildade, de sinceridade, você vê um ato humano, né? Humano, sabe? Poxa, eu vou falar de uma tragédia, reverendo, que assim me impactou demais, sabe? Não é da nossa terra, não é do nosso estado, mas uma jovem que foi jogada de uma ponte. E aí tinha gente que estava lá, poxa, será que não tinha ninguém ali que gritasse, que falou, gritou, mas pelo amor de Deus, dava para ver na imagem que aquela jovem estava sem corda, sabe? Às vezes tem gente que passa, vê a outra morrendo, vai tirar uma selfie, né? Vai tirar uma foto, às vezes tá vendo a pessoa morrendo e tá ali, não toma uma atitude, ligar para as autoridades, ligar para os primeiros socorros, né? Às vezes uma vida, coisa de minutos, você pode perder uma vida. Pastor, né? As pessoas hoje estão primeiro tirando a selfie para depois socorrer, né? Infelizmente. Invertendo os valores, né? Exatamente. E aí eu queria também fazer uma lembrança, reverendo. Eu sou capelão, o senhor também é capelão. Muito bem. Eu lembro que o pastor Vital, tá lá em Brasília, ele estava em Arapiraca, o pai dele, um senhorzinho muito, muito doente, estava no hospital sanatório e ele estava muito mal. Ele me ligou e falou: Oliveira, eu acho que meu pai vai embora, meu pai vai partir. Eu não tenho como chegar aí, se eu chegar aí, eu posso chegar e ele já ter morrido, vai lá. E eu peguei ali eu fui tentar entrar no hospital, não deixaram, eu usei a capelania e fui lá, cheguei no ouvido dele e falei: olha, seu filho está em Arapiraca, mas Deus me mandou aqui e ele me pediu para vir aqui, eu quero falar para o senhor que se o senhor não aceitou Jesus, aceite Jesus. E assim, eu acho que ele esperou só eu chegar, reverendo, que quando eu terminei de fazer a oração, que eu disse: o senhor está me ouvindo, aí mexeu os olhos, e os batimentos foi caindo, e ele faleceu. E o médico olhou para mim e falou: você é filho dele? Eu disse: não. Aí ele disse: rapaz, estava esperando você chegar. Quer dizer, minutos poderia perder uma vida. Então, isso, assim, me impactou demais, porque, tipo assim, a gente falar é fácil, fazer é difícil. Então, como é que eu posso cobrar de alguém se eu não faço quando é para fazer? E tem coisas que a gente tem que ser rápido, tem que ter agilidade. E graças a Deus eu tenho certeza que o nosso saudoso aí, o pai do pastor Vital, tá no reino dos céus, aí no seio de Abraão, porque aquele momento foi crucial para a salvação. Muito bem, pastor. A gente sabe que vivemos tempos difíceis, mas a pergunta é: como a família pode enfrentar justamente esses tempos difíceis sem perder seus valores? Reverendo, os tempos são cada vez piores, né? As doenças se multiplicam, se falam em pandemia, já se falam numa grande pandemia que pode acontecer esse ano ainda, mas a família, ela vence quando ela também tem esse diálogo entre a família, né? Como eu falei, o diálogo do pai e do filho, mas a família inteira tem que ser uma família unida, porque onde há união, há força, né? Aonde há a união, onde há uma conversa, onde há um diálogo, então a força tá, o segredo tá aí. Uma família que não conversa, não senta para se ouvir, para ajudar um ao outro, ela se torna uma família desprotegida. Qual foi a maior lição que a vida lhe ensinou?
A maior lição, reverendo, foi esse desejo de ajudar as pessoas, né? Não é fácil ajudar o próximo, não é fácil estender as mãos para alguém, porque vem as decepções, né? Às vezes você faz tanto e recolhe tão pouco, né? Mas o que motiva a gente a continuar fazendo o que é certo, fazendo o que é do bem, ajudando as pessoas, é pensar como o Senhor Jesus, ele pensou, né? O Senhor Jesus, ele curou inúmeras pessoas, ajudou a muita gente, né? Curou 10 leprosos, só um veio agradecer, mas ele nunca foi o motivo para ele desanimar, né? Para ele perdoar. E às vezes a gente, no meio do caminho, a gente começa a endurecer o coração, pensa em não fazer mais o que é certo, porque parece que o mundo, os valores são invertidos, né? Parece que quem faz o que é errado, quem pratica o que é errado, a pessoa que é má, a pessoa que é ruim, ela tá sempre na vantagem, ela tá sempre tendo mais. Às vezes a pessoa que, por conta de uma amizade ou de várias amizades, né? Porque hoje a gente vive como a palavra de Deus diz, o mundo jaz do maligno. Então, pessoa que é liberta para fazer tudo, o cara que trai a mulher, que trai o pai e a mãe, que não tem compromisso com ninguém, parece que se dá bem em tudo, né? Mente, engana. Tem gente que é rica em cima de mentira, de enganação. E às vezes tem gente assim, rapaz, eu vou ser rico também, não quero nem saber o que é que eu tenho que fazer. A verdade é que tudo tem um preço. E um dia a conta chega, né? Se você não beber água, você tomar pouca água, vai chegar um dia que o rins vai cobrar. Se você não ter uma boa alimentação, vai chegar um dia que você pode ficar até enfermo. Quando você se cuida da sua alimentação, não é só fazer uma caminhada, não é só ir numa academia, não é só fazer um exercício físico, mas também a alimentação, a água que você está tomando, a comida que você está... Enfim, tudo tem que ter um planejamento de vida, né? Então, eu acho que quando você pensa dessa maneira, você consegue construir coisas concretas e consegue fazer a diferença. Pastor, na sua vida, já houve algum momento que o senhor precisou recomeçar? Porque a gente encontra tanta gente desanimada, né? Muita gente sem querer recomeçar, porque um dia fez uma coisa e deu errado. E aí? Reverendo, eu acho que para mim o que me motiva na vida é as coisas mais difíceis. Quando eu vejo algo difícil, a minha fé vai lá para cima. Porque eu acho que tudo na minha vida foi extremamente difícil demais. Tudo. Na escola, mal consegui estudar, uma guerra para mim poder terminar os meus estudos, já depois de homem feito, casado, porque, enfim, é longa a história, não dá pra gente contar aqui. Quando eu comecei a namorar com a Martinha, que eu comecei a gostar dela, disse que gostava dela, disse que gostava comigo só como amigo, e hoje estou casado há 26 anos, eu digo, vou casar com essa mulher, é com ela mesmo que eu caso. E assim, tudo foi muito difícil, sabe, reverendo? E para mim, quanto mais difícil, por exemplo, me motivou, eu fui vereador da capital aqui, a capital mais linda do planeta, na minha vida, na minha visão, né? Tem muita cidade linda aí, mas eu fui vereador daqui, perdi a eleição. Eu tenho colegas que perderam a eleição, o cara ficou com depressão, passou 4 meses dentro de casa sem sair de casa. Não vou citar o nome aqui, né? Mas o cara falou, pai, o que você fez? Porque eu já perdi uma eleição e eu não saí de casa com vergonha, com medo, com tanta coisa que você não tem noção. 4 meses sem sair de casa. Acredite você ou não. Eu digo, acredito. Mas me motiva, sabe, reverendo? Porque, tipo assim, primeiro eu sempre coloco que tudo é da vontade de Deus. Hoje eu sou pré-candidato, deputado estadual, estou com tanta vontade de ajudar as pessoas. Quero pegar essa experiência, sabe? Esse exemplo de vida e colocar toda a minha força,
né? Eu vejo as pessoas que estão do meu lado, que é tipo o JHC, que é um cara que vem para pré-candidato a governo, que me incentiva demais. A nossa amiga senadora, que é uma crente, é uma mulher evangélica, né? Que está lá fazendo história lá no Senado, né? A Marina, que não é política, toma conta lá cuidava lá dos gados lá no Mato Grosso, casou com o Jota. Quando eu fui vereador, dei um título de cidadão a ela, que também é pré-candidata a deputada federal. E assim, eu acho que assim, é um momento de a renovação das forças, essa energia, né? essa força de vontade, vem quando a gente diz assim: eu estou pronto e eu quero fazer a diferença. Muito bem. Pastor, para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que nesse exato momento precisam ouvir uma palavra, o que o senhor pode dizer para elas em tempos de desconfiança? Olha, reverendo, é uma palavra que todo mundo conhece, tanto a comunidade evangélica como a comunidade católica, e muitos abrem até a Bíblia nesse salmo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você faz do Senhor Jesus, o pastor da sua alma, não vai faltar nada, não vai faltar alegria, não vai faltar amor, não vai faltar paz, não vai faltar nada, que Ele é o segredo da nossa alegria. O que eu sou, o que eu faço, o que eu vivo, é por causa dele. Ele é o meu pastor e eu sou a sua ovelha. E você que está me assistindo, faça isso. Faça do Senhor o seu pastor, porque ele quer trazer tudo que está faltando. No teu casamento, na tua vida, ele vai dar muito mais do que você espera. Louvado seja Deus, estamos encerrando mais um programa que é o Minuto 45. Jesus ama você. Tchau, gente. Tchau, Shalom Adonai. Shalom. Deus abençoe.